Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de vetores na linguagem de programação C. Vamos ver como declarar um vetor, como manipular um vetor. Começando então pela definição, vetores nada mais são que matrizes. Se partirmos então para a definição algébrica, matriz é um arranjo retangular de elementos de um conjunto. É importante notar que vetores, ou melhor dizendo, matrizes de qualquer dimensão, são caracterizadas por terem todos os elementos pertencentes ao mesmo tipo de dado. Então vamos ver a forma geral para se declarar um vetor unidimensional na linguagem de programação C. Então vamos inicialmente especificar qual o tipo da variável, então o tipo dos elementos do meu vetor. Depois, o nome da variável, então o identificador que eu vou dar para o meu vetor. E entre colchetes, eu vou especificar o tamanho. Em outras palavras, a quantidade de elementos no meu vetor. Por fim, vou finalizar com ponto e vírgula. Vamos então para a declaração de um vetor unidimensional na linguagem de programação C. Neste caso, o tipo dos meus elementos do vetor é float. O nome que eu vou dar para o meu vetor é exemplo. E a quantidade de elementos que o vetor possuirá são 10 elementos. Então aqui eu estou declarando o vetor exemplo com 10 elementos do tipo float. Quero só abrir um parênteses aqui para destacar que os tipos dos elementos não necessariamente precisam ser tipos primitivos. Eu posso, por exemplo, declarar um vetor onde os elementos são do tipo unsigned long int. Mas vamos analisar um pouquinho melhor o que acontece em memória quando se dá essa declaração de um vetor. Tenho aqui uma representação gráfica da memória, só quero destacar que eu estou apresentando aqui um trecho da memória, né? Eu teria mais memória à esquerda dessa representação e à direita também. É isso que as reticências estão simbolizando. O fato é que, na memória, eu vou delimitar um certo trecho, né? E o rótulo que eu vou estabelecer para essa área é o nome que eu estou dando para o vetor, e essa área efetivamente vai ser segmentada na quantidade de elementos que eu tenho no vetor. E cada área dessa, né, desse segmento, no caso eu tenho 10 segmentos ali, vai abarcar a área necessária para armazenar um elemento do tipo do elemento do vetor. Então, neste caso, um float. Então, deixar claro que eu vou pegar uma área, né, de memória e aí vou dividi-la em segmentos. Cada segmento desse vai representar o tipo do elemento do vetor, tá? E essas áreas vão ser adjacentes, tá? Então, tem uma área contínua de memória que é segmentada na quantidade de elementos que eu tenho, e cada segmento desse tem o tamanho referente ao tipo do elemento do vetor. Dito isso, eu quero destacar que vai existir a necessidade de se acessar individualmente os elementos de um vetor. Então, como que eu farei isso? Para isso, a gente vai utilizar índices. E aí cabe destacar que na linguagem de programação C, a numeração dos índices vai sempre começar em zero. Isso significa que no exemplo anterior, né, onde eu declarei um vetor de floats com 10 elementos, os dados serão indexados de 0 a 9. Então assim eu vou conseguir acessar os 10 elementos do vetor. Então para acessá-los, como que eu vou, né, escrever? Então tenho aqui, né, eu vou colocar o identificador do vetor, né, o nome que eu tenho no vetor, e entre colchetes o índice do elemento que eu quero acessar. Então estou destacando aqui que o primeiro elemento do meu vetor exemplo é acessado com índice 0. E assim eu sigo, né? O segundo elemento é acessado com índice 1, e assim sucessivamente até eu acessar o 10º elemento do vetor, que para isso eu vou me valer do índice 9. Para favorecer uma compreensão ainda mais adequada do que foi dito, vamos então a um exemplo. Neste caso, eu tenho aqui uma instrução de atribuição, onde eu estou acessando o elemento do meu vetor exemplo com índice 3 e atribuindo a este elemento o valor 5.7. Vamos ver como isso vai ocorrer em memória. Tenho aqui a representação da memória e aqui a representação dos meus elementos do vetor. No caso, né, o mais à esquerda vai ser o meu primeiro elemento do vetor, depois o que o segue o segundo, terceiro, quarto, e assim eu vou até o meu 10º elemento, já que o vetor exemplo, né, foi declarado com 10 elementos do tipo float. Neste caso, então, quando eu uso o índice 3,
significa que eu estou acessando o quarto elemento do vetor, já que meus índices vão começar em 0. Então esse elemento tem índice 0, este índice 1, este índice 2 e este, que é o quarto, que vai ter o índice 3. Então nesta posição, né, ou melhor, no elemento exemplo índice 3, eu vou atribuir a esta posição o valor 5.7. Mas ninguém lhe impede de escrever algo como exemplo entre colchetes 30, ou seja, tentando acessar o 31º elemento do vetor. Mas só que, como nós vimos na declaração, o vetor foi declarado com 10 elementos, logo os índices válidos são de 0 a 9. Então o programador pode também, um outro exemplo, se valer do índice 103 para acessar um elemento, ou até mesmo se utilizar de índices negativos, pois o compilador C não verifica se o índice que você usou está dentro dos limites válidos. Então, este é um cuidado que você, programador, deve tomar. Se o programador ele não tiver atenção aos limites de validade para os índices que ele vai colocar no seu código-fonte, corre o risco de variáveis serem sobrescritas e até mesmo do computador travar, pois ele vai estar acessando uma área de memória que não foi reservada para esta variável em si. Em outras palavras, inúmeros bugs podem acontecer. Vamos a mais uma observação com relação a vetores. Um vetor ele pode ser inicializado na declaração. Então, por exemplo, eu posso declarar a variável vetor, que é um vetor de inteiros com 10 elementos. E aí, na declaração, eu já faço a inicialização do vetor. Eu vou atribuir aos elementos do vetor estes valores aqui listados. Então, eu vou utilizar chaves para delimitar os elementos e vírgula para separar os valores. Então, o primeiro elemento do meu vetor vai receber o valor 0, o segundo o valor 1, o terceiro o valor 2, o quarto o valor 3 e assim sucessivamente até o meu 10º elemento receber o valor 9. Outro detalhe, é possível também deixar em branco o número de elementos de um vetor, o qual será preenchido pelo número de valores fornecidos no momento da declaração, ou melhor, durante a inicialização. Então temos aqui um exemplo, Estou declarando a variável vetor, que é um vetor, olha os colchetes, de inteiros. Porém, quantos elementos esse vetor terá? Aí nós vamos analisar aqui, a lista de valores que serão atribuídos para os elementos do vetor. Então, o compilador consegue determinar, através dessa análise, que eu tenho 10 valores aqui, consequentemente, vai ser necessário a presença de 10 elementos no vetor. Então, ele consegue preencher a quantidade de elementos com base na quantidade de valores listados para a inicialização dos elementos do vetor. Quero só destacar que este tipo de declaração de vetor não é permitido. Por quê? Pois dessa forma, o processador da linguagem, o compilador, não tem como inferir quantos elementos o vetor terá. Tá certo? Então, destacando que isto não é permitido na linguagem de programação C. Vamos então a um exercício. Construa um programa que declare um vetor de valores reais com 10 elementos e o inicialize com números fornecidos pelo usuário, através da entrada padrão. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. O programa que eu vou apresentar vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de hiperprocessador include stdio.h. Tenho agora minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, estou declarando aqui uma variável com identificador vetor. Esta será um vetor com 10 elementos, onde estes elementos serão do tipo primitivo float. Estou agora declarando uma variável do tipo primitivo int com identificador índice. Agora tem um laço de repetição for. Quando eu chegar no mesmo, ocorrerá a atribuição do valor 0 para a variável índice. A expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço é índice menor que 10. Após a execução das instruções contidas no laço, vai ocorrer o incremento em uma unidade do valor da variável índice. Em outras palavras, esse meu laço vai iterar 10 vezes e o valor da variável índice vai variar de 0 a 9, permitindo então que eu acesse individualmente os elementos do meu vetor. Dentro então do meu laço de repetição, eu vou abrir agora o bloco do mesmo, terei inicialmente um printf, que vai fazer a mudança de linha, depois apresentar
a palavra vetor e entre colchetes um valor inteiro que será obtido através da avaliação desta expressão aritmética. Então vai ocorrer a consulta da variável índice e o incremento de uma unidade a este valor e o valor resultante que vai ser apresentado no monitor. Eu estou fazendo isto porque na linguagem de programação C nós vimos que os índices começam em 0. Então estes vão variar de 0 a 9 no caso de um vetor com 10 elementos. Mas para o usuário, o primeiro elemento de um vetor vai ter índice 1. Então eu vou transparecer para o usuário esses detalhes de implementação. Efetivamente a mensagem que vai aparecer para o usuário vai ser, né, a solicitação na primeira iteração do for do vetor com índice 1. Tá certo? Agora eu vou usar um scanf para fazer a leitura do valor em ponto flutuante fornecido pelo usuário através do teclado e o armazenamento do mesmo em um elemento do vetor. Então notem que eu vou, né, acessar a variável vetor, explicitar aqui qual índice eu quero acessar, então qual elemento desse meu vetor. Aí lembrando que na primeira iteração o valor da variável índice é 0, aí eu acesso o elemento e depois, ó, eu tenho a presença aqui do meu e-comercial, obrigatório antes de cada identificador de variável utilizada na lista de argumentos de um scanf. Tá certo, pessoal? E agora eu fecho o bloco do meu for. Por fim, fecho o bloco da minha função principal. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. A gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!